Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Na América Latina, a pandemia elevou a 23 milhões o número de crianças que precisam de ajuda. A OIT alerta para a drástica redução dos salários na América Latina, causada pela pandemia de Covid-19. No Uruguai, a população se despediu e prestou homenagens ao ex-presidente Tabaré Vázquez. E agora apresentamos o espaço editorial da CSA. Fale um pouco da importância de ter uma mulher negra sindicalista no Parlamento de Barbados. Vamos falar um pouco sobre isso. No dia 11 de novembro deste ano, eu fui eleita para a nossa Assembleia Nacional, uma das 30 representantes do país. Isso é uma honra para mim, antes de tudo, pelo meu sindicato, porque não sou a primeira. No passado, nós tivemos outras lideranças sindicais com a mesma capacidade. Acredito que é um privilégio termos a oportunidade e a independência em Barbados para representar os trabalhadores, não apenas nas suas pautas específicas, como também para ocuparmos os espaços de poder e assim influenciar decisões que envolvem os trabalhadores e o seu desenvolvimento. Tenho consciência de que ainda é um primeiro passo e que isso implica numa grande responsabilidade. E ser a primeira mulher líder sindical a alcançar isso é uma honra para mim. Na América Latina, a pandemia elevou a 23 milhões o número de crianças que precisam de ajuda. A pandemia, a crise migratória e as mudanças climáticas fizeram com que chegasse a 23 milhões o número de crianças que precisam de ajuda humanitária na América Latina e Caribe. Para a Unicef, caso não houver investimentos imediatos, os avanços alcançados na promoção e defesa dos direitos das crianças nas últimas décadas poderão ser perdidos. A agência da ONU enfatizou que a América Latina e Caribe é a região mais afetada pela pandemia, devido aos longos períodos de isolamento e pelo forte impacto econômico que é considerado o maior dos últimos 100 anos, de acordo com a CEPAL. A recessão na América Latina será de aproximadamente 9,1% em 2020 e o desemprego na região chegará a 13,5%. A CEPAL indica também que a recuperação econômica na região será lenta. A Unicef estima que serão necessários 500 milhões de dólares em 2021 para prestar assistência a 17 milhões de pessoas, incluindo os 11 milhões de crianças e adolescentes na América Latina e Caribe. E a OIT alerta para a drástica redução dos salários na América Latina pela pandemia de Covid-19. Na América Latina, boa parte dos trabalhadores são informais. Esses trabalhadores não se beneficiam de qualquer medida de auxílio, como pode ocorrer com os trabalhadores formais. Observamos que em países como México e Brasil, a perda salarial causou a redução de 60% dos ingressos familiares dos informais. Além desses países, o Chile e a Argentina também apresentam um aumento da informalidade, principalmente de mulheres que trabalham na área doméstica e na agricultura. Em alguns países, como o Brasil, por exemplo, temos um efeito de distorção dos dados. Os salários parecem subir, mas na verdade o dado é artificial pela metodologia adotada. As pessoas que recebem salários mais baixos perdem os empregos e acabam elevando a média. No México, onde as medidas de isolamento foram mais brandas, a perda salarial não foi tão alta como naqueles países que foram mais rígidos a longo prazo. E a Confederação Sindical das Américas, a CSA, realizou o webinário Respostas Articuladas para a Pandemia. Bárbara Figueiroa, secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável da CSA, destacou a importância dos encontros realizados no marco da Jornada Continental pela Democracia e contra o neoliberalismo. E a intenção também tem que continuar sendo, e a nossa vontade desde a CSA,
que os sindicatos estejam na primeira linha de mobilização na defesa dos direitos do povo e da democracia junto aos outros movimentos sociais da região e, para isso, sem dúvida alguma, é muito importante ter estes espaços. No início, todos nós desejávamos ter esta jornada de forma presencial. Temos um tempo novo, que é um tempo cheio de obstáculos e de desafios, mas aonde sempre há uma grande oportunidade e esperança a partir da articulação conjunta. Natália Carral, da Rede de Amigos da Terra da América Latina e Caribe, se referiu aos responsáveis pelas crises sistemáticas e o impacto no meio ambiente. Nós insistimos muito na ideia de que existe uma relação causal entre os problemas ambientais e a origem e a consequência de outras manifestações da desigualdade, como a econômica, social ou mesmo a de gênero, que é fundamental discutir as causas estruturais que a geram e que reproduzem, assim como as maneiras nas quais impactam na justiça. Dessa forma, a injustiça está na origem das crises e determina seus impactos diferenciados que afetam mais aos povos que não são responsáveis por tê-las causado e que, além disso, tem um caráter global que também se expressa em cada território e nas formas nas quais adquire a exploração da natureza e do trabalho. O webinar pode ser acessado pelo Facebook da CSA. E na Colômbia, 286 líderes sociais e indígenas foram assassinados em 2020. A violência política na Colômbia fez mais uma vítima no último domingo, quando o líder social Joaquim Ramírez foi assassinado na região do oeste de Cauca, segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz, INDEPAZ. A instituição informou que o caso ocorreu na cidade de Buenaventura. Ramírez era membro do Conselho Comunitário de Cimarrones. O assassinato de Joaquim Ramírez se soma a outros 285 ocorridos ao longo deste ano, segundo a contagem de INDEPAZ. E o assassinato de Marielle Franco completa 1000 dias e a família se manifesta contra a impunidade. A impunidade dos autores do assassinato de Marielle Franco, 1000 dias depois de sua morte, é uma vergonha para o Brasil, disse Mônica Benício, companheira de Marielle Franco e futura vereadora no Rio de Janeiro. A irmã, Aniele Franco, tem o mesmo entendimento de que chegar a 1000 dias sem saber quem matou a Marielle, sem ao menos identificar o mandante do crime, é um fato vergonhoso para o Brasil. Atualmente, Aniele dirige a fundação criada para difundir o legado de Marielle. Infelizmente, a investigação não tem fornecido novas informações nos últimos meses e também nos últimos dias. Sabemos que é uma investigação que se desenvolve em sigilo. A família entende que o sigilo é importante, mas todos gostariam de ter mais informações sobre o caso. O assassinato a tiros da vereadora do PSOL no dia 14 de março de 2018 gerou comoção no Brasil e grande repercussão internacional. Além de vereadora, Marielle era ativista pelos direitos humanos, negra, lésbica e nascida em comunidade. Conhecida também pelo combate às milícias, foi vitimada juntamente com o motorista Anderson. A Anistia Internacional considera o caso emblemático por mostrar a dura realidade do Brasil. Apesar da prisão de 2 policiais suspeitos da autoria material, a investigação ainda não avançou na identificação dos mandantes do crime. Segundo informações da polícia, há várias hipóteses e fortes indícios de participação de milícias do Rio de Janeiro a serviço de políticos acuados com a atuação e com as denúncias feitas por Marielle Franco. E no Uruguai, a população se despediu e prestou as devidas homenagens ao ex-presidente Tabaré Vázquez. Milhares de cidadãos uruguaios foram às ruas cantando, aplaudindo e jogando flores para se despedir do ex-presidente Tabaré Vázquez. Assim, o Uruguai se vestiu de luto pelo falecimento do presidente do país por 2 mandatos. O primeiro entre 2005 e 2010 e o segundo entre 2015 e 2020, se convertendo assim no político que levou a esquerda ao lugar mais alto da República após 175 anos de governos conservadores. O câncer
contra o qual lutou durante toda a sua vida como médico, foi a doença que o levou na madrugada deste domingo, 6 de dezembro. A Covid-19 fez com que a família cancelasse o velório e limitou as visitas a apenas algumas autoridades, como o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e sua vice-presidente Beatriz Argimon, e políticos como o ex-presidente Pepe Mujica. Todo o Uruguai está de luto e temos decretado o mesmo até terça-feira, porque faleceu um presidente, o nosso presidente, por 2 períodos. Perto das 14 horas, em Montevidéu, o veículo chegou ao cemitério de La Teja, bairro do ex-presidente Tabaré. Em silêncio, e depois de uma oração realizada pelo padre acompanhada de um trompete militar, Vázquez foi sepultado, coberto com a bandeira do Frente Amplio e do Clube Atlético Progresso, time de futebol que ajudou a fundar e onde foi presidente entre 1979 e 1989. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no hay herida que no cure el tiempo, porque no están solos, porque yo te quiero, por eso te ruego, no te rindas, no te rindas. Muchas gracias. E na Venezuela, a Aliança Chavista venceu as eleições com mais de 67% dos votos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que seu cargo foi ratificado após grande vitória do chavismo nas eleições legislativas, sendo considerada a maior derrota da oposição liderada por Juan Guaidó. Aqui estamos ratificados pelo amor pelo voto e pela paixão de um povo, disse Maduro ao celebrar a vitória do chavismo e ao se referir a uma declaração de que deixaria a presidência caso a oposição ficasse com maioria no parlamento. Durante uma transmissão no canal estatal de televisão, o presidente disse que não fará mais esse tipo de promessa após receber muitas mensagens de apoiadores. Maduro declarou que a vitória do chavismo é uma grande vitória, sem qualquer dúvida, da democracia, após uma boa jornada eleitoral. No Equador, parlamentares e sindicatos cobram do governo a reforma trabalhista. Legisladores do parlamento equatoriano e representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde se reuniram com o presidente Lenín Moreno, com o objetivo de garantir que a Lei Orgânica de Apoio Humanitário possa dar estabilidade para todos os trabalhadores que estão na linha de frente no atendimento a pacientes. Em novembro, centenas de representantes do setor fizeram manifestações em Quito para exigir do governo alterações nos artigos 10 e 40 do regulamento da lei, relacionados às garantias dos empregos para aqueles que trabalham durante a emergência sanitária causada pela pandemia de Covid-19. E na Bolívia, as mulheres de La Paz se reinventam para se recuperar da crise provocada pela pandemia. Na Bolívia, as mulheres de La Paz têm se reinventado para enfrentar a crise causada pelo coronavírus. Cerca de 20 mulheres que trabalhavam como vendedoras engraxates nas ruas da cidade fizeram da gastronomia a sua principal atividade e hoje fazem sucesso com a pizzaria La Pizza. O negócio funciona 3 vezes por semana desde o dia 20 de novembro, na zona sul da cidade de La Paz. Dentro das instalações, os visitantes podem degustar as pizzas e assistir filmes. A organização social Hormigón Armado da Bolívia realiza projetos de inclusão para mulheres que trabalham em situação de informalidade na cidade de La Paz. Antes de criar a pizzaria, a organização fabricava doces que integravam uma cesta básica para mães e mulheres grávidas. O trabalho era realizado com uma empresa estatal boliviana de amêndoas e derivados. Em março, porém, a produção teve de ser paralisada pela pandemia. Para Ângela, responsável por preparar o molho das pizzas, este empreendimento a ajuda a manter os seus 3 filhos, após tentar durante meses se sustentar vendendo nas ruas ou lavando roupa. Trabalhava de ambulante quando a Hormigón Armado forneceu este espaço para fazer oficinas e para trabalhar na fabricação dos doces.
Ao mesmo tempo, a organização ajuda, fornece emprego e cuida das crianças. Com 3 filhas, o emprego gerado com a pizzaria ajuda muito nesse momento de crise. Hormigão Armado é um projeto social com 15 anos de existência e que iniciou a trajetória trabalhando com engraxates e trabalhadores sem teto. Dentro dos projetos mais conhecidos está um jornal que se mantém graças a uma campanha de reciclagem de papel que permite fazer pelo menos 8 publicações ao ano. O aumento das tempestades formadas no Oceano Atlântico em 2020 preocupa os cientistas. Por que as tempestades de furacões estão cada vez mais intensas? A temporada de furacões no Atlântico tem deixado um recorde de mais de 30 tempestades e um rastro de destruição. Mas qual é a causa do aumento no número e na intensidade das tempestades? Meteorologistas e cientistas concordam que durante os últimos anos, 3 fatores têm contribuído para o fenômeno. O primeiro deles é o aumento da temperatura no Atlântico. Um dos fatores que ajuda na formação de tempestades é o calor na superfície dos oceanos. A Universidade do Colorado informou que a temperatura do Atlântico continua subindo e que este ano subiu de 1 a 2 graus acima da média. O segundo é o fenômeno El Niño, ou Laninha. A influência do fenômeno El Niño ajuda na formação de furacões ao aumentar ou diminuir a velocidade e direção dos ventos. O terceiro é a pouca cortante do vento. Quanto maior for a variação na direção do vento, maior é a probabilidade de formação de um furacão. Laninha tem reduzido a cortante do vento vertical em valores inferiores à média de 2020. É possível estabelecer alguma relação com a mudança climática? A relação está em estudo segundo os cientistas, apesar do aquecimento global ser atribuído ao efeito estufa. Os investigadores dizem que precisam de uma maior série histórica para reunir mais dados conclusivos. E o que fazer diante de um furacão? Diante da chegada de um furacão, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos recomenda que se formule e se divulgue um plano de evacuação local. Para as famílias, é recomendado preparar um kit de emergência, estabelecer um plano familiar com pontos de encontro e se informar sobre o significado dos alertas e avisos das autoridades. Pela primeira vez na história, a água começa a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York. Esta e outras notícias no próximo bloco. A água começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York na última segunda-feira. Necessária para a sobrevivência humana em escassez, a água será negociada em contratos futuros como o petróleo, o ouro ou o trigo, causando surpresa, dúvidas e indignação. O governo do Chile anunciou que prorrogará por 90 dias, até 13 de março de 2021, o estado de calamidade, que permite decretar restrições à circulação de pessoas diante da segunda onda de pandemia que poderá ocorrer após as festas de fim de ano. A Associação Internacional de Transporte Aéreo informou que a procura por voos diminuiu 70% entre outubro de 2019 e outubro de 2020. O dado anual sinaliza que a recuperação do setor, duramente afetado pelas restrições causadas pela pandemia, será lenta. A CSA informa com pesar o falecimento de Kjeld Jacobsen, ocorrido no dia 5 de dezembro em São Paulo. Kjeld foi e será uma referência mundial na luta sindical, pela sua atuação na política internacional da CUT Brasil, organização que ajudou a fundar. Seu exemplo deixa um legado de compromisso e de militância pelos direitos da classe trabalhadora. E na cidade de Medellín, as luzes de Natal inspiram uma colorida viagem pela Colômbia. Em Medellín, 28 milhões de lâmpadas de Natal iluminam a cidade, simbolizando uma viagem pela Colômbia. A iluminação apresenta 30 mil figuras elaboradas por 270 artistas para homenagear a diversidade cultural e os lugares turísticos do país. A exposição, chamada Magia da Colômbia Ilumina o Natal, decora os parques e as ruas da cidade até o dia 31 de janeiro. Neste período, serão realizados pequenos espetáculos musicais e apresentações de coral
respeitando o uso de máscara e o distanciamento pela pandemia. A iluminação realizada por empresas públicas em Medellín desde 1967 tem também 830 quilômetros de cabos de LED, 7.000 metros de neon e 7 toneladas de papel picado em diferentes cores. Em 2011, a revista National Geographic incluiu a iluminação natalina de Medellín entre as 10 melhores do mundo. Além de Medellín, 13 municípios do departamento de Antioquia fazem decoração de Natal para conservar as tradições do mês de dezembro e dinamizar a economia afetada pela pandemia de coronavírus. Sou Carol Coelho, direto da sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.